Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando sobre a revelação do Senhor, sobre o amor de Deus, a maneira como Jesus mostrou quem é Deus e não aquela maneira como Moisés entendeu a respeito de Deus. A revelação era a mesma, mas Jesus era o próprio Deus. E aí nós temos a demonstração clara, óbvia, a respeito de Deus, enquanto Moisés compreendeu muita coisa diferente de quem realmente fosse Deus. Tá bom? A Moisés disse que Deus se arrependeu. Moisés entendeu que Deus mandou matar todo mundo para tomar as terras de todo mundo, tomar as riquezas de todo mundo, matar todo mundo. Não tem nada a ver com Deus. E outras tantas coisas que Moisés compreendeu, a gente respeita, não é? Mas foi uma compreensão de Moisés e não realmente a revelação de Deus. É isso que a gente tem analisado. Então a gente diz assim: tudo que é coerente com Jesus, dentro ou fora da Bíblia, tudo que é coerente com Jesus é palavra de Deus. Tudo que é incoerente, dentro ou fora da Bíblia, dentro ou fora, não é palavra de Deus, mesmo que esteja na Bíblia. Tá bom? Então Jesus é esse ponto principal para a gente compreender o que é de Deus e o que não é de Deus. Tá certo? Então esse é o critério que a gente usa e a gente tem analisado para a gente estudar a respeito dos salmos. Agora vamos analisar o Salmo 20. Vamos ver o que é que esse salmo pode nos trazer. O 19 foi perfeito, tá? O 19 foi maravilhoso, o 19 foi completo naquilo que ele estava ensinando, orientando para a gente. Vamos ver o 20. O título que temos para o 20 é um título atribuído pelos tradutores, diz assim: oração a favor do rei. E o título que vem do original para a gente diz assim: Salmo de Davi para o regente. Quando diz que é Salmo de Davi, a gente já conversou sobre isso, está dizendo que ou foi Davi que escreveu, ou foi Davi que mandou alguém escrever, ou foi alguém que escreveu como se fosse Davi, ou alguém que escreveu sobre Davi. Alguma coisa nisso aí tem a ver o Salmo, tá bom? Então, no hebraico, não tem o sentido de autoria, mas tem o sentido de que tem a ver com Davi. Então vamos ver aqui o que é que o Salmo diz. Versículo 1. Que o Senhor te responda no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te ponha em lugar seguro. Que ele envie a ti ajuda desde seu santuário em Jerusalém e desde Sião ele te sustenha. Que ele se lembre de todas as tuas ofertas e aceite a tua oferta de queima. Que ele dê a ti conforme o teu coração e faça cumprir todo o teu propósito. Te obedeça, em outras palavras. Nós alegraremos muito por tua salvação e no nome do nosso Deus levantaremos bandeiras. Que o Senhor cumpra todos os teus pedidos. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido desde os céus de sua santidade, ele lhe responderá com o poder salvador de sua mão direita. Alguns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos em pé. Salva-nos, Senhor, que o Rei nos ouça no dia do nosso clamor. Vamos analisar esse salmo, tá bom? É meio esquisito, mas vamos analisar o que é que ele tem para nos falar. Olha, coerente com Jesus, a gente não encontrou
Nada. Nada. Até alguns versículos que parecem, né, porque as pessoas têm usado com algum sentido, mas não é isso que importa. O que importa é o sentimento, é o ideal que o escritor está mencionando. É isso que importa. O que é que está no coração de quem escreveu, tá? Eu posso dizer, você é um amor. As palavras são bonitas para elogiar alguém, mas tem que saber qual é a intenção de quem está falando. Tem que saber qual é a pretensão de quem está falando. Porque eu posso estar falando, você é um amor, mas no sentido negativo, no sentido de crítica, no sentido de não saudável. Entendeu? Então, é o sentimento que vai dar significado real àquilo que você está falando. Então, vamos ver o salmista. Olha, já vimos que coerente a Jesus, nada nós podemos encontrar nesse Salmo 20. Totalmente diferente do Salmo 19, né? Muito bem. Então, vamos ver aqui. Incoerentes com Jesus. Aí a gente tem agora o versículo 1. Que o Senhor te responda no dia da angústia e te ponha no lugar seguro. Deus não responde qualquer pessoa no dia da angústia. Mas muito mais antes desse dia chegar. Deus não é Deus de última hora. Ele já sabe o que vai acontecer comigo. Hoje ele sabe desde a fundação do mundo. E desde lá ele já está trabalhando com jeitinho, de maneira bem, né, bem sábia, sem obrigar ninguém a nada. Ele está trabalhando, juntando uma coisa, juntando outra, para que hoje eu tenha a condição de enfrentar aquilo de ruim que vai acontecer. Esse é o Deus de Jesus. Entendeu? O salmista está dizendo que o Senhor te responda no dia da angústia e te ponha no lugar seguro, né? Então, mas muito antes dela chegar, o Senhor já sabe e já providencia de tudo para o nosso bem. No versículo 2, o salmista diz que na angústia ele envie ajuda a ti desde o santuário em Sião. Desde o santuário. O salmista está em sua prepotência, acreditando que Deus é exclusivo de Israel. Ali Sião é Jerusalém, que Deus mora ali, Deus pertence àquele povo, né? Exclusivo de Israel, e habita em Jerusalém, no templo. O templo era colado com o palácio, no templo que podia até ser entendido como uma gaiola para segurar Deus ali a favor do seu povo. Entendeu? Versículo 3. Que ele se lembre de tuas ofertas. Que ele não esqueça o quanto tu tens oferecido, dado alguma coisa a ele. O salmista está falando de barganha, de compra de Deus, com uma pseudo-obediência ao oferecer ofertas e sacrifícios. E em troca, ter certeza de que Deus se sentirá obrigado a abençoar e proteger ele. Barganha. Que ele não se esqueça do que tu tens feito para ele. Ele vai se sentir obrigado a fazer o que tu queres e o que tu precisas. Não conhece Deus. Não conhece Deus. Deus, para nos abençoar e nos amar, não precisamos fazer absolutamente nada, muito menos barganhar, fazer trocas com Ele, porque Ele quer o melhor para a gente. No fundo, o pedido aí é o seguinte: nós vamos te dar oferta, Senhor, para tu prejudicar o outro. Péssima ideia sobre Deus. Nada a ver
com o Deus de Jesus. Muito bem. A terceira incoerência, versículo 3. Que ele se lembre das tuas ofertas, né? Já vimos. Versículo 4, que é a quarta incoerência. Que ele atenda o que está em teu coração. Menino de recado. Deus é menino de recado para o salmista. Que ele atenda o que está em teu coração. O salmista está falando de um Deus disponível a obedecer o que o coração humano de seus adoradores possa querer, sem considerar que não sabemos o que seja melhor para nós e muito menos para os outros. Não precisa saber. Contanto que Deus obedeça o que eu estou querendo. Que Deus faça o que eu quero, o que está no meu coração. Depois a gente pensa nas consequências. Incoerência com Jesus. Versículo 5. Vamos nos alegrar com Deus, lhe abençoando e atendendo os seus pedidos. Nós vamos nos alegrar com Ele, quando Ele estiver obedecendo e atendendo aos pedidos do coração do rei. Cadê? E então exaltaremos a Ele. O salmista pensa num Deus que seja como os deuses pagãos que estão a serviço de quem mais lhe agradar, com elogios, sacrifícios e outras coisas. Esse é o Deus que ele estava tendo em mente. Totalmente diferente do Deus de Jesus. E a gente usa isso aí para adorar a Deus, hein? Vê que não é só incoerente com Jesus, é contrário a Jesus. É totalmente contrário ao ensino de Jesus. Mas a gente usa, está na Bíblia, né? Não, o salmista não conhece o Deus de Jesus. Cadê? É o versículo 6 agora. É certo que o Senhor salva seu ungido, o rei, de todas as formas com sua mão poderosa. É certo que ele salva o rei sempre. O salmista está alimentando a prepotência do rei, defendendo a ideia de que Deus está sempre pronto a agradar o coração e vontades do rei. Sorte do rei, hein? Sorte de Davi, porque Deus não fazia o que ele queria. Sorte nossa, porque Deus não atende as orações do jeito que a gente quer que ele atenda. Sorte nossa, graças a Deus. Resultado do amor de Deus, a misericórdia. A Bíblia diz que a gente não sabe o que pede. Nosso coração cheio de humanidades, carnalidades. Se Deus fosse atender isso, não sobraria nada nem da gente mesmo, quanto mais dos outros. Graças a Deus, Deus não atende as minhas orações do jeito que eu peço, quando eu pedia. Graças a Deus, Ele não atende, porque senão ia ser um desastre para mim mesmo, para muita gente, e para o reino e para os propósitos dele. Graças a Deus, Ele me ama e por isso não atende do jeito que eu quero. Versículo 8. Aliás, é o versículo 7, né? Diante dos compromissos de Deus com o rei, confiaremos que ele vai proteger e abençoar ele e o seu povo. A confiança do salmista não está em Deus, mas na obrigação que Deus tem em agir em favor dos que fazem e são o que ele manda que sejam ou façam. Isso inclui o rei e o seu povo.
Não é confiança no amor de Deus, mas na obrigação que Deus tem, segundo o salmista, para abençoar e proteger os considerados obedientes. Não conhece Deus. Deus ama e quer abençoar todos, sem exceção. Não somos melhores do que aqueles que nós consideramos desobedientes. Não somos. O pouco que somos é mérito de Deus, não nosso. Versículo 8. Eles se encurvam e caem, mas nós ficamos em pé. É a confiança de que Deus não falha seu compromisso de proteger e abençoar o rei e o povo. Até aí tá lindo, né? Pois são dignos e obedientes ao Senhor. Não há como Deus não fazer a parte dele. Enquanto a parte de Deus também é não deixar que o inimigo fique em pé. Aí Deus classifica: esses são meus, esses não são meus. Os meus vão ficar em pé, os outros que não são meus, esses vão ficar caídos. Não conhece Deus. Não conhece Jesus. Alguns podem dizer assim: mas ele está tanto tempo, ele está o quê? 1000 anos, né? 1000 anos antes de Cristo. Então ele não podia conhecer Jesus. Não, não é conhecer Jesus, é conhecer a revelação de Deus. A revelação de Deus é desde Adão. O Espírito Santo ilumina para que todo mundo conheça essa revelação. Não é questão de conhecer Jesus, é questão de conhecer a revelação de Deus. E ela é desde Adão. E quem conhece bem a revelação de Deus, sabe, percebe onde Moisés errou nessa compreensão. Mas Moisés é pior do que eu? Não. Eu também tenho meus erros, eu também compreendo algumas coisas erradas na revelação de Deus. O próprio Paulo, mesmo um pouquinho depois de Jesus, compreendeu mal ensinos de Jesus. Essa faz parte dessa maldade nossa. Agora, precisamos saber que Jesus é que é a palavra e não o que Moisés entendeu, e não o que Paulo entendeu, não o que os apóstolos entenderam, mas somente Jesus é a palavra de Deus. Tudo que for coerente com Jesus é palavra de Deus. Tudo que for incoerente com Jesus não é palavra de Deus, mesmo que tenha sido dito por Moisés ou qualquer outra pessoa na Bíblia ou fora da Bíblia. Versículo 9. Salva-nos, Senhor, através do seu ungido rei. O salmista acredita que os compromissos que o Senhor tem com o rei faz com que todo o povo também seja beneficiado. É como uma obrigação de Deus ser e fazer assim. Salva-nos, Senhor, através do rei. Através do rei. Tá? Então, esse é o Salmo 20, não é? Um salmo que, versículo 1 ao versículo 9, é um salmo totalmente incoerente com Jesus. Não é novidade. Outros salmos também estão assim ou pior. Agora, o grande exemplo bom que a gente tem, Salmo 19. Todo ele coerente com o ensino de Jesus. Tá bom? Muito bem.